Pessoal, começando aqui mais um episódio do People Tech, com uma pessoa doce e maravilhosa, a Simone Cardia. E ela é gerente de tecnologia e inovação e tem um monte de experiência legal para trocar com a gente, principalmente no que diz respeito daquela nossa decisão, né, entre seremos especialistas ou generalistas ou líderes, né? Que é sempre uma decisão difícil para nós e principalmente para as pessoas com as quais a gente tem que lidar no dia a dia e auxiliar. E a gente vai falar também um pouquinho sobre como é que a gente chega, lida em um novo time, um time que era de outra pessoa, de outra liderança, e a gente está assumindo os desafios, né? Principalmente de um time que ainda não tem uma cultura ágil, e isso está sendo implementado. E aos pouquinhos a gente vai desenrolando outras questões. Simone, vai, conta aí um pouquinho da sua história, como é que você chegou até aqui. Olá, pessoal, bom dia. Bom dia aqui, né? Depende de cada um. Isso, É, sim. é. Bom, então eu hoje eu estou atuando como gerente de tecnologia e inovação ali num time. Como que eu cheguei até aqui, né? Eu comecei na área de tecnologia, logo depois ali do ensino fundamental, eu fiz o ensino técnico num colégio que tem aqui na cidade onde eu moro. É um colégio muito legal, muito bom. E a forma como eu resolvi ir para a tecnologia é muito interessante, né? Eu passei um ano novo na casa da minha prima, que fazia faculdade nessa área, e eu vi ela fazendo um projeto de fim de curso onde ela montava ali uma parede de tijolos, o software ia desenhando uma parede. Falei, uau, eu vou fazer isso, né? E resolvi ir para a tecnologia. Bem assim, né? Mas eu acabei me encantando, assim, pela área. Então, eu fiz o colégio técnico, depois eu fiz a faculdade de sistemas de informação e comecei a trabalhar na área. Nesse momento, assim, eu ainda sou, mas eu era uma pessoa extremamente tímida, incapaz de cumprimentar alguém na rua, de tanta vergonha que eu tinha, assim, era muito difícil para mim. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu falei, poxa, eu vou ser um desenvolvedor, vou ser uma desenvolvedora muito boa, muito especialista no que eu faço, porque ir para uma área de analista de sistemas, que você tem que falar com o cliente e tal, eu não me via fazendo isso. E comecei dessa forma. Num momento, ou algum tempo depois, né, um coordenador meu estava saindo da empresa, ele ia se casar, ele ia mudar de cidade e tal, e ele foi pro dono da empresa e falou que achava que devia me promover para analista. Eu fiquei doida com ele, falei, como assim? Eu não tenho condição de falar com o cliente, sou muito tímida e tal. Mas eu também não consegui falar não, e acabei assumindo. E acho que esse momento foi bem legal, assim, porque eu comecei a perceber um lado muito positivo da tecnologia, que é você entender o negócio do cliente. Ali eu atendia usinas, indústrias, enfim, eu tinha vários tipos de negócio ali, né? E eu tinha que entender o dia a dia do cliente, o negócio, quais eram as dificuldades, e ver a tecnologia mudando o dia a dia das pessoas, fazendo com que fosse mais leve, com que fosse mais fluido. E aí eu comecei a me encantar de conseguir fazer a diferença no dia a dia, assim, das pessoas com a tecnologia. E comecei aí, no começo super sofrido, de ter que estar ali na meio de um monte de gente, era horrível. Mas depois foi vindo naturalmente, fui me acostumando, enfim, e foi curtindo cada vez mais, né? Eu acabei migrando entre várias empresas ainda como analista de sistema, até o momento que eu tive a oportunidade de assumir a coordenação de um time. Ainda na época não tinha agilidade, nada, né, na empresa, enfim. Só que também era muito mesclado. O papel do coordenador era mesclado com o analista. Então, eu continuava fazendo muito esse papel de estar ali no negócio do cliente, mas também liderando o time de uma forma até mais técnica, né? Direcionando quem ia pegar cada atividade, esse tipo de coisa, assim, não tanto o líder que desenvolve pessoas, que desenvolve soft skills, né? Eu estava muito mais na parte técnica ainda. Aí, um tempo depois, eu acho que foi um momento, assim, muito forte para mim, foi o momento que a gente começou a implantar o ágil, né, nesse time.
E nossa, como eu sofri, porque eu estava acostumada assim, fulano vai desenvolver tal tarefa, ciclano vai desenvolver, então eu ia direcionando. Cada desenvolvedor vai fazer a sua tarefa. E ali no Ágil a gente trabalha totalmente diferente. A gente monta uma entrega de 15 dias, digamos assim, né? Cada empresa trabalha no seu tempo, mas uma sprint de 15 dias, você põe tudo que tem que ser entregue naquele período e cada dev vai e pega uma atividade daquele momento, né? Então, eu via aqueles programadores, às vezes, super júnior, que não tinha ainda muito conhecimento, pegando uma atividade muito complexa. Eu falava, ai, meu Deus, como é que isso vai acontecer? E ficava sofrendo ali por dentro, mas ficava quietinha, que eu sabia que tinha que deixar acontecer. E acho que foi muito marcante, assim, realmente o valor que eu vi no ágil nesse momento, porque as pessoas começam a ganhar autonomia com isso, né? Então, os devs, como eles não me viam impedindo eles de pegarem, eles foram ganhando confiança de que eles eram capazes de fazer. Então, isso foi muito legal, porque eu vi um time evoluindo muito e eu vi, assim, além disso, a distribuição do conhecimento, que foi um outro valor muito importante para a empresa, porque eu dependia muito de um dev para tal funcionalidade, de outro dev para tal coisa, e ali o conhecimento começou a se distribuir. Todo mundo conhecia um pouco de tudo, você não cria aquela dependência alta, né? Isso eu brinco com o time até hoje que agrega valor para os dois lados. Agrega valor para a empresa e agrega valor para o funcionário, de que ele pode tirar férias, e que ninguém o interrompa, porque tem outros que sabem, né? Ele pode ter uma emergência pessoal, que tudo bem, enfim. Então, isso é super importante, assim, né? Então, esse momento do ágil foi muito legal, assim, porque eu aprendi a ser uma líder diferente. Aí, enquanto estava aquela coisa muito de gerenciar o micro e de você decidir tudo sozinha, eu fui aprendendo a dar autonomia e deixar que o time participasse das coisas também. Então, a implantação do ágil, assim, aí foi o momento que eu me apaixonei por essa cultura, porque ela é incrível, assim, né? E aí, depois disso, eu acabei subindo mais ali para gerente, depois gerente executivo. Acho que o ponto do gerente executivo que eu vejo depende muito de cada empresa, né? Cada empresa trabalha as nomenclaturas de forma diferente, mas assim, houve uma empresa onde eu era muito cobrada pela parte realmente estratégica e tudo mais, que é muito legal, mas que me afastava das pessoas. Eu não conseguia mais estar no dia a dia. E eu senti muita falta de estar no dia a dia com as pessoas. Quem diria, hein? Pois é. Começou contando que estava correndo das pessoas. E de repente, pois é. Nossa, eu senti muita falta. Acho que hoje, onde eu tô, isso é legal. É uma empresa um pouco menor, e até por isso, às vezes isso acontece de forma diferente, mas por mais que eu esteja como gerente de tecnologia e inovação, eu também estou muito perto das pessoas, acompanho muito o dia a dia das pessoas, e eu gosto muito disso, sabe? Então, acho que faz mais sentido para mim do que aquela coisa de você estar lá em cima, num pedestal. Isso não achei que era tão legal. Então, é isso. Deixa eu dar uma. Não, pô, eu adorei. Eu acho que tem muitas coisas aí para a gente conversar. Então, por exemplo, um dos pontos que eu quero voltar atrás, que era a época que você falou assim: ah, eu quero ser dev e pronto. E eu era tímida e eu queria só ficar lá fazendo, codando, papapá. Nem vou perguntar qual era a linguagem para a gente não dar dica de idade, né? Apesar de você ser novinho, então, mas tudo bem. E aí eu vejo muito, principalmente nas pessoas, esse desafio, né? De muitas querem ser especialistas em uma linguagem no universo da tecnologia, ou especialistas, por exemplo, em algum framework ágil ou em agilidade, e elas acabam tendo que ir para uma liderança. Porque na maioria das empresas hoje, crescer, evoluir, acabar assumindo algum cargo de liderança, né? E como é que você vê isso? Eu sei que já tem algumas empresas que conseguiram dividir bem, né? Para que as pessoas tenham esses dois universos, né? Aquelas pessoas que querem ser realmente especialistas, não querem desenvolver pessoas, não querem liderar pessoas, e tem um outro lado de
um grupo que quer justamente isso, né? E como equilibrar? Como é que você tem visto isso? Eu acho que cada empresa realmente está num momento diferente, né? É, eu acho bastante importante que isso seja visto, porque tem pessoas que elas são muito boas tecnicamente e amam fazer aquilo. Só que às vezes elas aceitam um cargo de liderança para poder subir na empresa, para poder ter um salário melhor e Sim. não são felizes fazendo aquilo, porque não é parte delas, né? E às vezes não tem as skills. Exatamente, não tem e nem quer ter muitas vezes, né? Então, Isso. eu vejo que nem toda empresa está pronta, às vezes, para isso, mas é muito importante que olhe para isso, sabe? Eu vivi 2 momentos disso. Numa empresa onde eu estava, eu ainda nem era líder, mas eu me lembro de um designer que ele virou líder do time, muito nessa linha, era a única forma dele crescer. E num dado momento ele falou assim: Meu, eu quero voltar, eu não gosto disso e quero voltar. Até foi legal que a empresa encarou bem e deixou que ele voltasse realmente, sabe? E uma outra que eu achei muito interessante, assim, eu estava contratando um arquiteto de software, nesse momento eu já era líder, e eu estava contratando um arquiteto de software e o RH falou assim para mim: Mas esse profissional que você selecionou, ele vai ganhar a mesma coisa que você. Essa é a pretensão salarial. Eu falei, e daí? Eu não sei fazer o que ele sabe e ele não sabe fazer o que eu sei. E daí? É o perfil, né? Então foi um momento assim onde a empresa não estava pronta para entender isso, mas o legal é essa empresa, ela realmente ela mudou. E hoje ela tem muito essas que a gente chama de carreira em Y, né? Eu posso seguir para uma linha de especialista, de me tornar cada vez mais um técnico muito bom no que eu faço, ou eu posso me tornar um líder. Mas acho que vai tanto da empresa ter pessoas que conheçam bem o perfil dos seus funcionários, quanto do funcionário se conhecer, né? E saber o que ele quer para si. Hoje também eu vejo muito isso. Muitas pessoas que você fala assim: onde você quer estar daqui 5 anos? Não faço ideia, né? Então, complicado também. Se você botou 5 anos, eu botaria tipo 2 anos. Então, onde é que você quer estar em 2 anos? Ah, Né? Quais cursos você está fazendo? Como é que você está olhando o próximo passo da sua carreira? O fato é, pouca gente planeja sim, a sim. própria carreira. Deixa acontecer, né? Vai Deixa acontecer. acontecer. E aí as oportunidades aparecem e muitas vezes você não consegue definir se aquela oportunidade é para você ou não. Mas uma fala que você acabou de dizer que eu achei fantástica, que eu acho que é isso mesmo, que é a questão do perfil, né? E da remuneração, né? Sim. Aquela ilusão de que a liderança tem que ganhar sempre mais, né? Quando você tem, às vezes, pessoas na empresa com perfis super especialistas que só ela consegue fazer aquilo, só ela traz esse valor, só ela entrega isso, por que não? Uhum. A mesma remuneração, Sim. né? Ou remunerações muito semelhantes. Então, é sempre uma dor também. Quando a gente entra em questão de remuneração, aí já é um outro problema bem grande. É. Mas muito bom, gostei bastante dessas suas duas experiências e fico feliz que pelo menos uma das empresas Sim, sim. Uhum. já olhou um pouquinho diferente. E aí, você me falou um pouco de ágil, né? Que você se encantou pelo ágil, que você começou a ver como dar autonomia às pessoas, como desenvolver as pessoas e esse espaço todo que não fazia parte da sua jornada e que foi aos pouquinhos, né, começando a fazer. E hoje, quais são os desafios reais da Simone? Hoje acho que assim, Gerente de tecnologia e inovação. É, é, eu acho que assim, até para eu te dizer e responder isso, uma coisa que eu fui aprendendo é assim, não existe a forma certa, né? Tipo, uma forma sempre certa e outra sempre errada. Eu falo muito isso principalmente quando a gente olha para a tecnologia, né? Não existe uma linguagem melhor do que a outra. Existe a linguagem que melhor atende o cenário que eu tenho ali na mão, né? Então, é, e a mesma coisa vale, eu entendo, para a metodologia. Eu trabalhei com um agilista que ele é fantástico.
adoro ele é incrível e isso eu aprendi muito com ele, assim. Por muito tempo eu falei assim, nossa, o ágil é o melhor dos mundos, só ele vale, né? E aí eu fui aprendendo com ele assim, na verdade, depende de cada cenário. Não adianta eu querer colocar o ágil em um projeto onde eu não consigo fazer pequenas entregas ao cliente, agregar valor ao cliente constantemente. Um projeto onde eu vou levar meses para entregar alguma coisa. Mas eu tenho que ter sempre essa mentalidade. Será mesmo que eu não posso? Será que não existe uma forma de eu estar agregando valor ao cliente aos poucos, né? Então, assim, hoje, o meu desafio hoje é muito a falta do ágil. É, eu trabalhei durante anos com o ágil e ainda sou realmente apaixonada, assim, vejo diversos benefícios nisso, né? E a empresa onde eu estou hoje trabalha muito da forma tradicional. Mas a gente trabalha com implantações de RPs, que são projetos de meses, de anos, às vezes. Então, é mais natural, realmente, e é necessário esse tradicional nesse trabalho, né? Mas eu, às vezes, dou umas cutucadas. Mas será que a gente não consegue entregar alguma coisinha, né, antes, né? Porque, tipo, eu vou conseguir entregar o todo só no final. Mas será que eu não consigo entregar toda a parte de cadastro para o cliente ir antecipando e depois eu coloco o processo? Enfim, a gente não significa que a gente tenha que usar 100% do ágil, mas a gente tem essa mentalidade de estar sempre agregando valor ao cliente. E no caso do meu time, que o meu time ele é responsável pelo desenvolvimento de produtos satélites ao ERP. Então, produtos que conversem com o ERP, mas agregam outros valores ao negócio do cliente, né? Então, eu tenho produtos, por exemplo, de restaurantes. Com o McDonald's, Mania de Churrasco, empresas grandes, sim, né? E que utilizam o nosso ERP e utilizam também produtos que agregam valor ao negócio ali do restaurante, né? E aí a gente tentar colocar mais o ágil nesse dia a dia, né? Como que eu faço pequenas entregas que agreguem valor ao cliente, e não pensar em eu vou entregar daqui 3 meses o módulo inteiro para o cliente. Então, eu venho trabalhando muito nisso, isso ainda é algo que a gente está mexendo aqui no time, mas que eu acho que é muito bom. E a própria questão da cultura ágil, né? O que eu vejo assim, existe o framework, Scrum, Kanban e tudo mais. Sim. Mas existe também a cultura, que é isso que agrega valor. Então, aquela coisa de mais comunicação do que documentação, não significa que eu não tenho que ter o documento, mas que eu tenho que me comunicar mais do que isso, né? Há mais interação entre as pessoas do que processos. Então, que a gente consiga realmente trazer isso. Porque é o que eu falei, a cultura ágil, ela eleva o nível de um time, mas não no técnico. Não que não possa ser um técnico também, mas assim, na parte realmente de soft skills, né? Aquela questão da autonomia, de você querer fazer a diferença, querer sugerir alguma coisa, de você se preocupar com o impacto do seu trabalho no time que vai receber esse trabalho, né? Não é só dizer, eu codei, eu fiz o código, tá aí. Eu acabei com o servidor, mas tá aí, né? Não dá para ser assim. Né? Então, acho que esse é o grande benefício do ágil, é a gente realmente elevar esse nível de maturidade. Esse é o grande diferencial, né? São pessoas que se preocupam com o todo, que se preocupam com o time, com o resultado da empresa e não com o resultado do seu pedacinho ali, né? Com autonomia, querer fazer parte, querer inovar. Eu vejo que o ágil, ele traz essa cultura que faz toda a diferença para a gente, né? Não, eu super concordo com você. E é interessante que mesmo em empresas que já adotam ágil e se dizem empresas agilistas, por assim dizer, a gente continua com os mesmos desafios, né? Porque não tem resposta correta. Uhum, exato. Os desafios são simples. Você tem um mindset ágil, você tem uma cultura ágil, mas as pessoas têm problema de comunicação, as pessoas têm problema de integração, as empresas têm problema de passagem de bastão. Então, tudo isso é algo que a gente vai refinando Uhum. ao longo da dinâmica do time. Saiu uma pessoa,
mudou o time. Entrou uma pessoa, mudou É. completamente, né? Então, a gente sempre está conversando aqui no Impulso sobre isso, né? Sobre como os processos não podem ser estanques, né? A gente precisa estar sempre olhando para os processos, para as pessoas, para as dinâmicas, para as integrações, justamente porque é tudo muito tênue, por assim dizer. Uhum. Acontece um problema, a gente precisa olhar para onde foi, ajusta, revê, refaz, repensa. Então, e eu acho que a cultura ágil, ela traz esse repensar de uma forma muito bonita. A gente está o tempo todo repensando. Repensando a entrega, repensando o valor, repensando o fluxo, repensando os indicadores. A gente está todo dia repensando. Então, eu simplesmente amo. Eu acho que é muito mais próximo da vida da gente. Exato. A gente está sempre procurando uma evolução, né? Uma melhoria. Sim. Não tem aquele conformismo. Ah, é assim que eu faço, é assim que se fez, né? Esse conformismo É. não dá lugar, né? Dá sempre uma. Eu brinco assim, a gente está sempre com a coceira, né? Para ver assim, vamos olhar de novo, para ver se a gente acha alguma coisa Aham, sim. que a gente pode melhorar. Então eu curto bastante, curto mesmo. Aqui na Impulso a gente tem time de tecnologia interna e a gente começou a usar Kanban há uns 3 anos e o time está assim rodando lindamente, assim, tudo puxado, poucas cerimônias, vários indicadores. E tá tudo rodando assim, super bonitinho. Claro que rodar bonitinho não significa que não tenha um dia de caos. Sempre tem algum dia de caos, porque Aham. senão, né? A gente tá aqui para fazer o quê, no final das contas? Eu sempre digo, a gente tá aqui para resolver problema. Sim. Então, tem dias que o caos impera. E aí, o que que você acha que é desafiador, Simone, por exemplo, para as empresas que ainda. A gente já falou aqui que nem toda empresa, nem todo modelo de negócio precisa ser ágil. Exatamente. A gente sabe, né? Às vezes a gente vira assim, é porque as empresas tradicionais deveriam mudar. Às vezes não, como você até falou. Uhum. Às vezes elas não precisam mudar. Nem todas as áreas precisam mudar pro ágil, né? Mas como é que você vê, por exemplo, principalmente, eu vou mudar um pouquinho. A gente tem aí um número imenso de pessoas desenvolvedoras, de pessoas da área de tecnologia, né? E que elas chegam às empresas e elas continuam com grandes problemas de soft skills, como você falou, né? A maior parte dos problemas hoje dos projetos são muito mais de soft skills do que técnicos. Porque escolhemos a arquitetura errada, porque a gente entregou uma funcionalidade errada, ou porque a gente está com um número infinito de bugs. A gente sabe que essas coisas acontecem, mas em um número muito menor do que os problemas cotidianos de comunicação, de falta de integração, de falta de passagem de conhecimento e bastão. Como é que você tem visto isso, principalmente nessa relação com o RH, né? Que é uma área que deve apoiar Uhum. as lideranças e as pessoas para que elas evoluam nesses pontos que acabam, de certa forma, criando gaps nos fluxos de entrega e até conflitos, né? Gaps, conflitos, problemas. Como é que você vê isso? E eu entendo, assim, realmente, o RH é fundamental, assim, que esteja apoiando, principalmente ali as lideranças, né, porque às vezes também tem muita empresa, eu vivi muito isso, sim, das outras empresas que eu estive, a questão de um líder novo, né, um líder que está começando a ser líder agora, então, poxa, como que eu faço o meu time ter mais autonomia, como que eu faço o meu time se comunicar melhor, e eu acho que o RH tem um papel fundamental aí em apoiar esse líder para crescer. Tanto na empresa que eu estava anteriormente como agora, eu vejo assim, um RH muito próximo da gente, estando ali trazendo temas como que você faz um one-on-one, qual o valor, principalmente, não é só com pares, né? O que você ganha com o one-on-one, com essa aproximação que você acaba com cada um dos times. Questões de o quanto é importante o colaborador olhar para a sua saúde mental, porque hoje em dia o mundo está um tanto caótico, né? E se a gente não olhar para isso, então eu vejo assim,
Eu tenho tido experiências muito positivas com os RHs das empresas que eu trabalhei, nesse ponto de estar muito próximo e trazendo temas ali para a gente discutir, da importância, principalmente, de cada um desses temas. Eu acho que se o líder não entende o valor daquilo, ele acaba não conseguindo aplicar da melhor forma, né? Então, eu vejo RHs muito próximos e apoiando, porque é muito difícil, realmente, essa parte do papel da liderança, né? Você precisa desenvolver pessoas, você precisa fazer com que as pessoas entendam qual a importância daquilo que você está levando para elas, né? Eu costumo falar assim, que ninguém muda ninguém. A gente consegue apoiar a pessoa na mudança. Mas se a pessoa não quiser mudar, ela não vai sair do lugar, não adianta, né? Então, assim, só que para você conseguir fazer isso, tem que entender o valor daquilo. Então, tipo, um one-on-one mesmo, né? Não é um momento para feedback, que muita empresa acaba fazendo isso. É um momento Sim. para você entender o que a pessoa gosta, o que a pessoa quer para si, para tudo. Às vezes, eu já tive uma onde a pessoa veio falar para mim que tinha terminado com o namorado. E ok, era o que a pessoa precisava falar naquele momento. Então, assim, você entendeu o valor realmente, assim, daquela conexão com o funcionário, sabe? E eu acho que o RH tem muito, porque o RH tem um pouco mais essa formação, esse fio, né, de olhar para as pessoas, por isso eu acho que é um papel fundamental aí para apoiar lideranças a fazerem tudo isso da melhor forma, né? Uma perguntinha para você que foi uma líder jovem, ainda é jovem, né? Mas já foi assim líder pela primeira vez. O que você fez? Livros, séries, enlouqueceu, arrancou o cabelo caiu por si só. Olha, eu acho que assim, eu tive uma sorte, eu diria assim, durante a minha trajetória, onde eu tive alguns líderes fantásticos, líderes que eu tenho assim para minha vida. Alguns deles eu continuo com contato com eles e amizade com eles até hoje, assim, que são pessoas em quem eu me inspirei. Eu pensava assim, poxa, se eu vou ser líder, eu quero ser como essa pessoa, eu quero ver o valor que ele agrega, a forma como ele age com as pessoas, sabe? Eu também tive aqueles do tipo, eu não quero ser assim nunca. Isso aqui a gente prefere não copiar. Você pode aprender o como ser e como não ser, né? Isso, faz parte da vida. Então, eu acho que grande parte, assim, do que eu sou hoje como líder vem realmente de quem eu me inspirei. Um dos líderes, tenho contato com ele até hoje, às vezes, tipo, não tô bem, nossa, eu preciso de um café com ele, porque eu sei que eu vou sair desse café melhor, sabe? Pra falar de coisas aleatórias, ainda assim eu vou sair melhor só de estar com ele ali. Então, assim, eu acho que foi muita inspiração. Eu li muito também, eu entendo que a parte da comunicação, até porque eu era realmente tímida, a parte da comunicação é muito difícil. Sim. Então, eu li muita coisa, assim, sobre comunicação, como me comunicar melhor. Se você pegar aqui o meu notebook, não dá para ver, mas ele tá cheio de post-its do livro Comunicação Não Violenta, que eu acho perfeito. Assim, é muito difícil de você pôr em prática na hora que você já se atropelou e saiu falando. Mas eu achei muito, muito interessante. Todas as dicas, eu cheguei a fazer, inclusive, um workshop sobre a comunicação não violenta. Então, assim, eu li muito realmente sobre comunicação, porque eu vejo que, assim, é um dos pontos, comunicação é uma coisa muito difícil, né? É um tema difícil. Muito. Depende muito de como a pessoa está pronta para te ouvir também, muito mais a forma como você se coloca do que o que você fala, né? Então, um conjunto de emoções que estão envolvidas ali naquela conversa, né? Às vezes a gente sai de uma reunião sufocado e já vai falar com o time sufocado, assim, e aí fala do jeito que não deveria. Esse era um ponto, assim, que eu achava incrível, que eu só descobri depois desse líder que eu falei para você. Ele saía de uma reunião que tinha extremamente tensa, ele ia, dava uma volta no quarteirão e depois voltava para a empresa. Justamente para que ele não levasse aquilo para o time. Então, são coisas assim, é um detalhe,
bobo e que faz toda a diferença para você conseguir agir de forma diferente ali. Eu vejo que assim, você tem que ter muita transparência com o time, mas você tem que ter maturidade para saber o que levar. Nem sempre eles estão prontos para ouvir certas coisas, né? Mas o máximo de transparência é muito importante. Só que você tem que tomar o cuidado do como levar, da forma como conduzir os temas, né? E eu achava bem legal, isso é bem isso, a emoção, né? Da hora que você sai daquela coisa quente e como que você vai levar isso depois para frente. Não, e esse assunto é fantástico, porque eu sempre falo assim, gente, a gente precisa sempre voltar para o nosso eixo, né? Para quem a gente efetivamente é. Então, às vezes, eu já entrei em reuniões que eu estava falando tudo o que eu achava que deveria falar, mas o meu tom de voz não era o meu tom normal. Aí eu te falo, você está brigando com a gente? Eu não estou brincando com vocês. Né? Então é muito importante a gente tem falado muito nisso, essa jornada de autoconhecimento. Não precisa ser um autoconhecimento profundo, não, mas quando é que você está bem, não faz one-on-one, dizem, ó, não estou bem hoje, vamos conversar amanhã, porque também não vai ser bom para você, não vai ser bom para a pessoa, porque você não vai estar concentrada nela, né? Às vezes é importante jogar uma reunião para o dia seguinte, porque você não está pronta, ainda não se organizou, por exemplo, mentalmente, emocionalmente, estrategicamente para falar aquilo. E eu acho que esse é um ponto importante que a gente precisa entender muito nessa relação, né, entre pessoas. Eu falo muito que você fala assim, os meus líderes que foram a minha inspiração e que eu carrego até hoje, que eu tomo café, eu acho que eu brinco logo, no final do dia, você tem que marcar as pessoas positivamente. Esse é o papel da liderança, né? Marcar a pessoa positivamente. Daquela vem amanhã, uau, vou fazer isso, né? Uau, que legal, a gente vai fazer algo novo, algo diferente. E a gente só consegue fazer isso se a gente conseguir estar no nosso eixo de quem somos efetivamente. E não é fácil, porque a vida é caótica. Eu acho que esse ponto do autoconhecimento para o líder é muito importante, né? Você saber que você não está bem naquele momento, você não vai conseguir conduzir da melhor forma e se respeitar. Não é o momento certo de eu fazer isso, sabe? Não é o momento certo de eu conduzir uma determinada reunião, enfim, você se respeitar, assim, é extremamente importante, né? E essa questão da marca, eu acho que. E vale para todos a marca. Que marca você quer deixar na vida dos outros, né? Porque é isso que fica, né? Qual é a marca que você quer deixar numa empresa? Qual é a marca que você quer deixar na vida da sua filha? Qual é a marca que você quer deixar na vida dos seus amigos? Isso é muito importante, assim, esse autoconhecimento. Às vezes eu ouço alguém falar assim, mas você é uma pessoa, você ter a pessoa profissional e a pessoa pessoal. Eu sou um ser humano, eu sou uma mistura dos dois e eu tenho que saber, lógico. Eu sou dessa linha também. Não dá para separar. É lógico que eu tenho as minhas responsabilidades em cada parte, mas eu sou uma pessoa só. Se eu tiver vivido algo extremamente difícil pessoalmente, não tem como isso não me afetar, né? A gente precisa se conhecer e se respeitar, porque isso vai fazer toda a diferença na marca que você vai deixar. Eu acho muito legal essa questão da inspiração, realmente. Teve um time que eu tinha, assim, que eu achava o máximo, assim, às vezes eu só levava uma ideia. Aí, e se a gente fizesse tal coisa? De repente, aquilo começava, assim, um dava uma ideia, o outro outra, e crescendo de forma que você fala assim, gente, que incrível, assim, sabe? As pessoas realmente se envolverem com aquilo, quererem fazer parte daquilo. Isso é totalmente diferente, assim, é o que vale a pena. É o que vale a pena. E eu digo a você, quando a gente passa a entender que as pessoas elas são além do que elas estão na empresa, do que elas são na empresa, eu acho que os one-on-ones passam a valer a pena, eu acho que tudo também passa a valer a pena, e a gente passa também como liderança a entender que, né, tem dias que a pessoa vai produzir mais, tem dias que ela vai produzir menos, tem dias que você vai ter que sair da reunião e mandar uma mensagem para mim assim, cara, que houve, que toda reunião você fala e hoje você não falou nada. O que está acontecendo? Né? Então,
A gente tem muito disso aqui, apesar de todo mundo remoto, a gente vê as carinhas. E aí eu mando, o que houve que você não falou nada na reunião? Aconteceu o quê? É, acho que esse foi um ponto que eu A tive gente que vai aprender. conhecendo, né? Esse foi um ponto que eu senti muito, porque eu trabalhava sempre presencial e brigava muito, que eu achava que fazia sentido pelo menos algumas vezes na semana no remoto, mas nunca tinha conseguido pôr em prática, né? A pandemia veio e me ajudou nesse aspecto. Foi ótimo. Tá bom. Eu acho que assim, uma dificuldade que eu senti como líder foi bem isso. Às vezes eu estava ali na minha mesa e eu via a pessoa sair da sala de reunião com uma cara que eu falava, gente, o que aconteceu, né? E aí eu já não via mais a pessoa sair da reunião no remoto, né? Então você começa a ter que perceber outros detalhes, como você falou, a pessoa que sempre fala que ficou muito quieta, é, enfim, vários detalhes que você começa a perceber no remoto até assim, né? Para você realmente tá apoiando a pessoa, porque às vezes ela não tem a iniciativa de vir te falar o que aconteceu, né? Então você tem que estar sempre muito atento a essas coisas, assim. Vai muito da maturidade de cada um, te procurar. Sim, vai sim. Esse é um ponto, né? Por mais que a gente deixe a sala aberta, e aí mesmo no remoto a gente deixa a sala aberta, nem todo mundo procura, né? Eu faço muito exercício com o meu time, que às vezes alguém vem para mim e fala assim, Karen, tem alguém do time que não tá bem. Eu falo assim, gente, por que você não me diz o nome? E a pessoa não vem falar comigo? Fica Então, difícil. eu não tenho bola de cristal. A gente usa muito aqui também, a gente adora estar sempre câmera aberta. Claro que às vezes a pessoa não pode abrir, tal, mas assim, majoritariamente está todo mundo de câmera aberta, né? E é uma estratégia da gente se ver também, né? Tanto eu ver o time, quanto o time, né, acompanhar uns aos outros. Então, a gente vai criando umas conexões bem legais, e eu digo, é isso que vale a pena no final das contas. Sim, A gente sim. volta para a questão lá da inspiração, dos líderes inspiradores, dos líderes motivacionais. Não significa que sejam líderes que não entreguem resultado, né? Porque às vezes a gente pensa assim, líder fofo, tá. Não. O foco sempre vai ser entregar resultado, mas entregar resultado dentro de um ambiente em que as pessoas se conectam efetivamente com os resultados. É. E outra, assim, né? Muito bom. Cada entregue por pessoa. Se você não cuidar das pessoas, não vai sair resultado. Não, não vai. Só existe resultado se as pessoas estiverem muito conscientes do que elas estão fazendo para a empresa ter aquele resultado esperado. Sim. Senão, já era. É, Se isso não for bem comunicado, aí vem a importância que você colocou na comunicação, que é difícil para todo mundo. tá? Todo mundo, né? Tem gente que se comunica super bem, mas mesmo assim, sempre o problema tá do lado de lá e às vezes do lado de cá. Mas aí você se comunica bem e aí a pessoa do lado de lá não tá prestando atenção no que você tá comunicando, né? Aí do lado de cá a gente tá se comunicando mal e a pessoa tá super prestando atenção. Então tem todo tipo de relações, né, e jogadas na comunicação. Mas no final das contas, esse alinhamento, né, do que eu faço, do que eu entrego, do resultado que a empresa precisa ter, e principalmente do quanto eu acredito, né, eu, pessoa, eu, profissional, acredito nessa jornada, isso faz toda a diferença no time. E começa pela liderança, como você já falou aí. É um baita de um desafio. Não é fácil. Então, não é fácil. Eu digo que para ser líder tem que ter coragem e generosidade todos os dias. E ousadia. Coragem, generosidade e ousadia todos os dias, porque todo dia é um problema diferente, é uma troca de conhecimento diferente que a gente tem que fazer. A gente tem que se dar todos os dias. E fantástico. Me diga aí, então, dicas da Simone para a vida, para o mundo, para novas lideranças, para os times que estão entrando no universo de agilidade. O que você quer contar para a gente, assim, que vai marcar o nosso coração?
Acho que assim, dicas para liderança e tal, é muito essa questão, a questão de você olhar para as pessoas, de você realmente querer desenvolver as pessoas. Isso é muito importante, se querer se conectar com as pessoas, aquele líder que fica distante de você, não te ajuda em nada. Então, queira se conectar, queira desenvolver as pessoas. Eu falo muito dessa questão da comunicação, porque eu acho que foi um ponto bastante importante para mim, era algo muito difícil. Então, a forma como você comunica faz toda a diferença. Se respeite, entenda seus limites, entenda seus momentos e respeite isso. Você não está sendo frágil ou algo assim, de você dizer que você tem seus limites, você tem os momentos onde você precisa de um tempo, então se respeite nisso, tá? Acho que é isso, né? Acho que foram as coisas que... E procure essas pessoas que fazem diferença. Acho que mantenha conexões. Essas conexões são muito importantes. A gente aprende com pequenos detalhes, sabe? É muito importante. Eu costumo dizer que a gente aprende muito com os livros, mas a gente aprende bem mais com as conversas e com as pessoas. Sim, sim. Eu leio bastante, assim, muito mais romance do que outros livros. Eu leio bastante, mas tenho lido muito mais romance também do que livro de liderança, livro técnico e tal. Acho que como você falou, a gente aprende com a vida, né? E até entra um pouquinho nessa questão de se respeite. Eu estava num momento onde eu estava precisando de um tempo para mim, recentemente. Então, assim, era isso que eu precisava ler. Era algo que me fizesse bem ao coração. Então, foi o que eu foquei, né, recentemente. Mas, é lógico que tem os livros que são Eu bem tô legais. nessa também. É. Mas, ó, se você quiser indicar livros legais que você tá lendo, a gente super topa, viu? Porque aí, aqui não tem restrição de dica, não. Não precisa ser só dica de livro técnico, não. Já tô, inclusive, com a minha caneta aqui para anotar, se você tiver alguma dica de livro bom. Eu viciei. Nossa, eu esqueci até o nome dele. Eu sou péssima com nomes. Eu também. Eu só lembro da história e dos personagens, mas do nome de autor. Então, mas eu Se gosto. contar a história toda. Eu comecei, que eu gosto muito de suspense, livros de suspense. E aí eu li o A Garota do Lago, que é do Charlie Donlea. É o nome, não sei se é assim que fala o nome dele, tá? E aí eu comecei a ler toda a sequência de livros. Eu acho muito interessante porque estava tendo sempre uma referência a um personagem do livro anterior, e eu gosto dessas ligações. Sim. Então eu gostei. Esse eu li, mas tem muito tempo. E depois eu não li nenhum outro dele. Ele é legal ler na ordem, porque ele faz algumas referências ao anterior. Gente, eu comecei a ler, deixa eu pegar aqui. Já que a gente tá falando de dica de livro, também vou entrar nessa. Já vou aproveitar para dar dica dos livros. Eu tô lendo agora Babel. Eu não sei pronunciar o nome dela, gente, mas é alguma coisa como. Cadê? Babel. Wang. E ela é a mesma escritora de um outro livro, que é o primeiro. Tem um segundo, que é a República do Dragão, que eu não li ainda. Mas tem um outro também. Qual foi o primeiro livro do dragão? Não vou achar. Vou botar pelo nome dela. Essa é a questão, né? A pessoa não lê livro físico. Eu já sou do livro físico, sabe? Aquela sensação, sim, eu gosto. Eu não gosto Eu do sei. digital. Acho que talvez que eu fico muito no pé da minha filha para ela não ficar tal, aí eu acabo indo pro físico também. É A Guerra da Papoula. Maravilhoso, assim. Aí eu estou lendo Babel, que é um outro livro dela. Muito bom. Mas olha, eu gosto de livro físico, eu me divirto numa livraria, me divirto nas bibliotecas da vida. Mas o que acontece? Às vezes eu leio 3 livros ao mesmo tempo. Aí eu fico muito à vontade com esses livros, aí eu tenho que ser nômade digital, eu vou fazer o quê com os meus livros? Aí eu sigo lendo. E aí aqui na Europa os livros são muito caros, entendeu? Assim, são caros, são em euros, eu acabo comprando para o Kindle no valor mais interessante. Legal.
Simone, foi lindo o episódio. Maravilhoso. Vai ficar lindão. O pessoal vai editar, deixar a gente bonita. Eu sempre digo isso, né? Que vai deixar a gente mais bonito, mais tudo, mais colorido, com trilha sonora e tal. E aí eu só tenho a agradecer você ter aceitado o convite para bater esse papo comigo. E eu já saio assim, já começa o dia, ó, Ah, dizer aqui no Coração dos Humanos, energizada. eu que agradeço, cara. Isso foi fantástico. Amei o convite. É sempre gostoso esses papos. Ai, que ótimo. Vamos pensar outros temas para a gente bater outros papos. Hoje eu comecei o dia tristonha, meio assim, mas já tô agora, ó, ótima. Feliz da vida. Então, eu acho que essa é a beleza das conversas. Sim, sim. A gente sempre dá É, um respiro. a gente fazia a diferença Um na vida do beijo, beijo na sua filha de 10 anos, beijo nos cachorros. E aí a gente vai se falando. Uma pessoa calma, você, senhora. Ah, que bom. Ó, pra você ter uma ideia, eu ganhei uma canequinha uma vez da Impulso. Eu uso ela até hoje para tomar café, que eu acho ela tão... Sério? Agora, Pô, você deve ter alguma caneca que eu não tenho, porque eu fico aqui em Portugal, as canecas demoram de chegar. verdade. Mas, ó, vou te mandar um mimo que eu acho que você vai gostar. É ótimo. Obrigada. A gente vai se falando. Um Beijo. beijo. Tchau, tchau. Tchau.